sobre pedra e ídolos espirituais. Tudo dentro da Bíblia, tá? Entenderam? Pedras e ídolos espirituais. Abre a tua Bíblia, referência principal, Apocalipse capítulo 2. Versículo 17. Você que não tem a Bíblia, está aqui no telão, tá? Apocalipse 2:17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido aqui? Mas é este ouvido que Deus está falando? Ouvidos espirituais. Quem pode entender, entenda, compreenda, absolva a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O que o Senhor está falando aqui? Que ao vencedor, a uma pessoa especial, ele vai entregar o maná escondido. Maná escondido na Bíblia, aquilo que estava com Deus e ainda não havia sido revelado aos homens, a palavra que ainda não havia sido revelada. As pessoas liam, não entendiam, não compreendiam. O que Deus fez? Deus levanta um homem escolhido, um servo de Deus, um pastor escolhido, e ele revela Apocalipse, as parábolas e as profecias, para que esse pastor passasse para outros pastores, e os outros ir passando para outros e para outros, até chegar em nós para passarmos para vocês. Então, maná escondido, a revelação da palavra de Deus. Amém? Uma pedra branca, será que é uma pedrinha de lembrança? Toma, guarda isso aqui para você. O que será essa pedra branca? O que é pedra na Bíblia? Pedra na Bíblia quer dizer palavra de julgamento. Anote aí. Obrigado. Palavra de julgamento. Isto quer dizer pedra na Bíblia. E nós vamos tratar de outro tema também, né? Pedra na Bíblia, palavra de julgamento, e também um pastor, ou o pastor, que tem autoridade para julgar. Mas esta autoridade que o pastor tem não é chegar para você e falar, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o céu. Essa autoridade que o pastor tem para julgar não é uma autoridade própria, é autoridade pela palavra de Deus. Ou seja, esse pastor vai ensinar a palavra da verdade para você. Você que receber vai ser salvo. Você que rejeitar vai ser julgado por esta palavra. Então esta é a autoridade para julgar que o pastor tem pela palavra de Deus. Compreendido até aqui? E ídolos espirituais, que nós vamos ver também hoje, são os falsos pastores, tá? Ídolos espirituais, para que vocês entendam, vou repetir, são os falsos pregadores, os falsos pastores. E tudo isto eu vou provar dentro da Bíblia. Então essa pedra de julgamento que
O pastor escolhido recebe, o vencedor recebe. O que é? Autoridade dentro da palavra para ensinar, para julgar pela palavra. Ou seja, mais uma vez vou repetir, os que recebem a palavra e vivem, recebem não para julgamento, mas para a vida eterna. Agora os que recebem a palavra e rejeitam, eles serão julgados pela própria palavra. Abre a tua Bíblia, NVI por favor, tá? NVI, Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Isaías 28, versículo 16. Diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já aprovada, experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. O Senhor está dizendo que Ele vai colocar uma pedra fundamental, uma pedra principal, uma pedra angular. Angular é o quê? Que ela dava ângulo, formato a toda a construção. O Senhor vai colocar uma pedra e aquele que confiar nesta pedra não será envergonhado, não será abalado, não será confundido. Espera aí, nós vamos ter que confiar em uma pedra? Que pedra é essa que ele está falando, né? A pedra angular que vai ser colocada como fundamento para a construção. O que Deus constrói sobre a rocha? Não é a igreja? Não somos nós que somos edificados sobre a rocha? Então vocês já estão começando a entender alguma coisa. Amém? 1 Pedro capítulo 2. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, NVI também, tá? 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 até o 10, diz assim: à medida que se aproxima dele, a pedra viva, opa, uma pedra que tem vida, hein? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também, presta atenção, você que é crente, fiel, que recebe a palavra e vive, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, quem crê, diga amém. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, tem grande valor, aleluia. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra principal, e pedra de tropeço e rocha que faz cair, pedra de julgamento para aqueles que não creem.
Para os que creem, pedra preciosa, né? Que tem muito valor, mas para os que não creem, essa pedra traz juízo, julgamento, está dizendo a palavra do Senhor. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Eles tropeçam por quê? Eles recebem o julgamento desta pedra, da palavra de Deus, por quê? Porque eles não recebem a palavra, eles rejeitam a palavra, eles rejeitam Jesus. Versículo 9: vocês, porém, são geração eleita. Quem é escolhido aqui, diga amém. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Nós éramos considerados como os escórias, né? Só os judeus eles se achavam o povo de Deus, né? Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia do Senhor. Hoje, nós recebemos a misericórdia através da revelação da palavra, através da palavra do Senhor. Agora, se eu perguntasse para você, por que que Isaías profetizou desta pedra angular? E era para confiar nesta pedra. Por que que Pedro estava falando aqui que ela é preciosa para os que creem, mas julgamentos para o que não creem, e que ela é pedra angular, pedra principal? Os edificadores rejeitaram. Quem eram os edificadores? O povo judeu. Eles não rejeitaram Jesus? Então, essa pedra, vocês vão ver daqui a pouco, ela veio como juízo para eles. Mas por quê? Por que que Jesus é considerada uma pedra? Alguém pode me explicar? Por que que o Senhor Jesus é considerado uma pedra? Nós vamos aprender agora isto. Por que será? Vamos aprender? Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. No Antigo Testamento, a lei, a palavra estava onde? Em tábuas de pedra, foi escrito em tábuas de pedra. No Novo Testamento, a lei, a palavra está onde? Em Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele trouxe os ensinamentos do Evangelho. Então hoje, a palavra não está escrita nas pedras de Moisés, a palavra está na pedra angular, que é Jesus Cristo, que é a palavra da verdade. Entenderam? Hoje, Ele é a pedra que traz todos os mandamentos. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, se não for pela palavra. Então, no Novo Testamento,
na primeira vinda de Cristo, o que que nós aprendemos? Jesus recebe do Pai, certo? Ele agora está com a palavra escrita na tábua do coração. E o que que Jesus faz? Jesus pega esta palavra e ele começa a entregar, a ensinar para os discípulos, para os apóstolos, que depois começam a ensinar para os outros. A palavra que é Jesus, a pedra angular, que os judeus rejeitaram, nós recebemos e ele se tornou a pedra principal da nossa construção espiritual, aonde estamos sendo construídos sobre a rocha, que é Cristo. Entendido até aqui? Amém? Por que que Jesus é considerado a pedra então? Por quê? Porque ele recebeu a palavra, e a palavra está escrito em seu coração. Ele é a palavra. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele é a palavra. Os que recebem o ensino de Jesus serão salvos. Os que rejeitam serão julgados por esta palavra. Vamos ver? João 5:22. João 5:22. João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, autoridade para julgar. O que o Senhor está dizendo? Hoje eu sou esta pedra. Os que receberem a palavra serão edificados sobre ela. Os que rejeitarem a palavra da verdade serão julgados por ela. João capítulo 12, versículo 48. João capítulo 12, versículo 48. Diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O que Jesus está falando? Eu não estou julgando vocês não, eu estou pregando a palavra. Se vocês recebem a palavra, vocês serão salvos. Agora, se vocês não recebem a palavra, estão rejeitando a palavra, estão rejeitando os ensinamentos que vêm do Pai, vocês serão julgados pela própria palavra. A pedra que é preciosa para muitos, é de tropeço para outros, né? É de tropeço para outros. Mateus capítulo 23, versículo 13. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O que o Senhor está dizendo aqui para os doutores da lei, para os escribas, os fariseus, aqueles que diziam ser povo de Deus? Vocês estão como porteiros no reino de Deus,
Vocês não entram porque não recebem a palavra. E não deixem os outros entrarem porque não ensinam a palavra da verdade. É isso que Jesus está dizendo. Ai de vós, hipócritas, vocês falam uma coisa e vivem outra. Vocês não vivem a verdade. Ai de vós. Vocês estão fechando o reino dos céus. Vocês não entram para o reino e também não deixam os demais entrar, porque os teus ensinamentos não são verdadeiros e não conduzem as pessoas à eternidade. O que o Senhor está dizendo? Vocês serão julgados, porque vocês são impedimentos na obra de Deus. Vocês são impedimentos do reino de Deus, e eu estou aqui como esta pedra angular, a pedra principal, que está trazendo juízo pela palavra que eu tenho ensinado. Se vocês não tivessem escutado, ouvido a palavra, vocês seriam inocentes, mas agora vocês ouviram a palavra, vocês não são mais inocentes, vocês serão julgados. No versículo 33 ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 33. Vocês são descendentes de cobra. E quem era a serpente no jardim do Éden? Quem era a serpente no jardim do Éden? Satanás, que depois se torna o grande dragão. Então ele está dizendo, vocês são raça de víbora, ou seja, vocês estão fazendo as mesmas obras de Satanás. Vocês estão impedindo as pessoas de conhecerem e serem libertas. Os fariseus e os escribas foram aqueles que foram julgados por Jesus na primeira vinda. Foram julgados porque eles não entravam e não deixavam os demais entrar no reino dos céus. Eles não eram salvos e não permitiam que as pessoas conhecessem a palavra da verdade. Então por isso, essa pedra chamada Jesus, a palavra de julgamento, veio contra eles e os julgou. E eles não alcançaram a vida eterna e a misericórdia, a não ser pouquíssimos deles. Pouquíssimos deles, porque rejeitaram a palavra. Na segunda vinda de Jesus, não vai ser diferente. Na segunda vinda, muitos estão rejeitando a palavra da verdade, irmãos. Muitos estão rejeitando o verdadeiro evangelho para querer viver uma vida gospel, como se diz, porém distante de Deus. E o Senhor diz em Apocalipse 2,17, que foi o nosso texto principal, nossa referência principal, que o Senhor, Ele está dando uma pedra branca, uma pedra pura, limpa, sem contaminação, que é a palavra da verdade a um dos seus servos, a um pastor que Ele escolheu, a um homem que Ele escolheu, para revelar o Apocalipse, para revelar as profecias, para revelar as parábolas que estavam ocultas, que estavam fechadas. Alguém aqui entende Apocalipse por completo? Alguém aqui sabe dizer versículo por versículo de Apocalipse? Não. Mas a este homem Deus deu a revelação. Deus escolheu e deu a revelação a esse pastor escolhido. Alguém sabia aqui, nós já sabemos algumas parábolas, mas alguém aqui sabia? Nem a parábola do trigo e do joio nós sabíamos direito. Hoje nós já sabemos várias parábolas e vamos aprender todas. Alguém aqui sabia discernir todas as profecias? Não, hoje nós estamos sabendo e vamos aprender toda, porque
o Senhor chamou o vencedor, chamou o escolhido. Por que Deus escolheu ele? Quem quer saber? Eu também quero saber. Quando chegar no céu a gente pergunta para Deus. Amém? Foi Deus quem escolheu. Deus escolhe quem quer. Sim ou não? Deus escolheu e entregou para ele a pedra branca, a palavra revelada. E essa palavra, o que é? Ela traz salvação para os que creem e julgamento para os que rejeitam. A escolha é tua. A escolha é tua. Em Apocalipse 10, né? Apocalipse 10, nós vemos que o anjo, ele entrega o livro aberto para João, né? Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Nuvem é o que? Glória de Deus, poder de Deus, ok? Dá para alguém se vestir de nuvem? Não, é autoridade, é poder. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Arco é para quê? Para guerrear, para pelejar. E o seu rosto era como o sol. Por que o rosto é como o sol? O sol, ele brilha o que? A luz, né? O rosto como o sol, o brilho da palavra. E os seus pés como colunas de fogo, purificados. O fogo purifica e também opera juízo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. O livro agora está aberto ou fechado? Está aberto, não está selado. Tinha na mão um livro aberto para entregar, para revelar. E pôs o seu pé direito sobre o mar e sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Trovão, 7 anjos emitindo voz, voz de trovão, voz de julgamento, voz de juízo, ok? E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: não escreve, sela o que os 7 trovões emitiram. Não os escreva, sele, isso aí não é para ser revelado. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e tudo que nele há, e a terra e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há, que não haveria mais demora, está perto. Quando a palavra for revelada, o livro aberto é entregue ao pastor prometido, ao pastor de Deus, é porque está perto, não vai demorar tudo que Deus tem para cumprir. Está perto. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-lhe: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa, olha o que foi dito, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? Aqui João está dizendo o quê? Que o Senhor ordenou que entregasse para ele
o livro aberto não estava selado, ou seja, a revelação, para ele comer. Mas como que come? Com ketchup e mostarda? Maionese? Como que come a palavra? Ouvindo. Ouvindo. A palavra você come ouvindo, é alimento espiritual. É por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos espirituais, porque você ouve a palavra, você come. Ele pegou, ele comeu, ele recebeu a revelação. E aí o que aconteceu? O Senhor falou para ele, versículo 11, importa agora, deixa eu só falar outra coisa que eu estava esquecendo, tornou doce na boca e amargo no ventre. Por que que é doce? O gosto da palavra é doce, irmãos. Quando você recebe a palavra é doce, mas quando você começa a pregar para os outros, muitos começam a rejeitar, se torna amargo no seu ventre. Se torna amargo, porque muitos não querem a palavra da verdade. Muitos querem oba-oba. Vocês estão entendendo? E aí o Senhor falou para ele o quê? Olha, você está recebendo essa revelação, mas não é para você guardar agora. Importa que você profetizes, importa que você fale outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Reis na Bíblia, reino e sacerdote, aqueles que lideram na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. João está aqui para cumprir a profecia? João está vivo? João está vivo? E Apocalipse não é a revelação para os últimos dias? João está aqui entre nós, João está vivo? Não. O que que Deus tem que fazer? O que que Deus fez? Deus escolheu um pastor, um homem de Deus, para ser como foi João, receber todas as revelações. Para quê? Para entregar para a igreja. Versículo por versículo de Apocalipse. Vocês vão aprender. Não fui eu que recebeu essa revelação não, tá, irmãos? Eu estou aprendendo, certo? Esse pastor, ele recebeu, ele viu e ouviu do Senhor como João. O Senhor mostrou para ele, revelou para esse homem de Deus. Ele já tem mais de 90 anos hoje. Ele já tem mais de 90 anos de idade. Ele recebeu, ele viu, ele ouviu. E o que que ele fez? Ele começou a profetizar para povos, nações, línguas e reis. Ele começou a ensinar. E outros pastores receberam, aprenderam e passaram para outro pastor, que passou para outro pastor, que passou, e a revelação está se expandindo. Já está em 76 países a revelação desta palavra. 76 nações. A revelação de Apocalipse, a revelação das profecias e a revelação das parábolas já está em 76 países, mas importa que chegue em todas as 193 nações na terra precisam ouvir. Aí o Senhor virá, porque Ele vai vir quando o evangelho do reino, a palavra revelada, for entregue a todos os povos, tribos, nações e línguas. Aleluia. Está lá em Mateus, né? Mateus 24. Mateus 24. Deixa o dedinho aí em Apocalipse. Mateus 24, 14. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Já está em 76 países a palavra revelada, mas tem que chegar aos 193 países. Quem entendeu? Então foi passando de pastor para pastor, chegou no pastor Michael, ele é coreano, fala português, inglês, espanhol e coreano. E o pastor Michael está nos ensinando, e eu estou ensinando vocês. Por que que vocês estão aprendendo? Para vocês ensinar outras pessoas. Eu quero dizer que o que eu estou dando para vocês ainda é muito superficial.
A partir do ano que vem, nós vamos ter o ensinamento do curso completo para vocês. Quem quer aprender, levante a mão. Então é isto, a palavra sendo revelada, a palavra sendo entregue, porque como que as pessoas iam entender se não tivesse a revelação de Deus? Tem que ter a revelação de Deus. Eu já li Apocalipse várias vezes. Quem já leu Apocalipse aqui, levante a mão. Não entendia quase nada. Hoje eu já entendo, não entendo tudo, porque eu estou aprendendo ainda, mas eu já entendo muita coisa. Todos estão entendendo? Diga aleluia. Então, irmãos, importa que ele profetize, né? Que ele vá. Mas como que ele está indo? Como que esse pastor que foi escolhido por Deus para receber a revelação, ele passou para outras pessoas que estão passando para outras pessoas e a palavra está chegando? Como o Senhor disse no versículo 11, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis, né? Então, Apocalipse 22, 8, NVI, por favor. Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Então, da mesma forma que João viu, que Deus mostrou, que Jesus mostrou para João, ele mostrou para esse pastor escolhido, para chegar a mim, a você e a nós. Eu estou muito feliz, porque eu estou conhecendo a palavra a fundo. Quem está feliz por conhecer a revelação da palavra? Estou muito feliz, irmãos. Quantas vezes que eu orava, não sei se vocês chegaram a presenciar, Senhor, eu quero pregar a verdade. Eu quero pregar a verdade. Me ajuda a entender e compreender a Bíblia. Aí chega o estudo da palavra revelada. Isto é maravilhoso, né, irmãos? É resposta de oração, né? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 7 ao 11. Apocalipse 12, versículo 7 ao 11. Diz assim: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão contra os seus anjos e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino de Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusavam de dia e de noite. Agora preste atenção. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós vamos vencer de que maneira? Pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro que nos purificou. O sangue é vida, sim ou não? O sangue é vida, é ou não é? E a palavra é o quê? Vida.
A palavra não é vida? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 a seguir. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Aí, ó. Nele estava a vida. Certo? E a vida era a luz dos homens. Então, o sangue é vida. Em Cristo estava a vida, a palavra. Quando fala do sangue de Jesus, também está falando da autoridade da palavra de Deus. Amém? Então eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Importa que testemunhe, importa que você fale, importa que você pregue a verdade, importa que seja revelado o Apocalipse, importa que seja revelado as profecias, importa que seja revelado as parábolas, porque através desse testemunho a minha igreja vai vencer as trevas, está dizendo o Senhor. A minha igreja vai vencer o maligno, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga aleluia. Então nós aprendemos, a pedra de Deus é Jesus na primeira vinda. A pedra de Deus na segunda vida, a palavra do testemunho, a palavra revelada. Como Jesus julgou os escribas e fariseus na primeira vinda, porque eles não receberam a palavra do testemunho de Cristo. Aqueles que não receberem a palavra revelada, a palavra do testemunho na segunda vinda, serão julgados pela palavra. Mas aqueles que estão recebendo como vocês estão recebendo, serão vencedores pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Aleluia! Quem é vencedor aí, levanta a mão. Nós vamos vencer pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro. É por isso que você tem que receber a palavra da verdade e guardar no teu coração. Viver a palavra da verdade. Agora, se tem a pedra de Deus, a pedra principal, a pedra que para nós é preciosa, também tem, irmãos, a pedra do inimigo, a pedra de Satanás. O que é a pedra de Satanás? A falsa palavra, o falso ensinamento, né? A falsa pregação, a pregação que não produz salvação na vida das pessoas, é pedra de Satanás. É pedra de Satanás. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, em Deuteronômio, perdão. Deuteronômio 32, versículo 31 ao 33. Deuteronômio 32, versículo 31 ao 33. Diz assim: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, ou seja, a palavra que eles pregam não é como a palavra que nós pregamos, não é a palavra da verdade, não tem o princípio da salvação. Diz mais: sendo até os nossos inimigos juízes disto, ou seja, até aqueles que são nossos inimigos sabem que a rocha deles, a palavra que eles estão pregando não é verdade, é uma palavra de engano. Diz mais, versículo 32, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra faz parte do povo de Deus? Não, são inimigos de Deus. Então a vinha, o que é a vinha? É o que produz uva. A uva produz o que? Vinho. Vinho na Bíblia é o que? A palavra. O vinho novo, o Novo Testamento, a palavra revelada, a salvação através de Cristo Jesus. Então vamos lá, a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas, cachos amargos têm, as uvas deles não produzem o vinho de salvação, é veneno.
A pregação que sai da boca dos falsos pastores é veneno. O seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Põe aí, pastor, por favor. Mateus 23, 33. Só para nós fazermos uma correlação. Está falando aqui, ó, versículo 33, que o vinho, o seu vinho é ardente veneno de serpente e peçonha cruel de víboras. O que está dizendo? Os ensinamentos deles são igual dos escribas e fariseus, serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno. Os fariseus, os escribas, eles chamavam Jesus do quê? Seita, demônio, Beelzebu. Eles aceitavam Jesus? Não, eles rejeitavam Jesus e envenenavam. O que eles fizeram no dia que Pilatos falou: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Eles envenenaram o povo, dizendo: solta Barrabás, veneno. Eles são o quê? Falsos pregadores. A palavra que sai da boca do falso pastor não traz vida, não traz salvação, é veneno. Veneno, ele dá saúde ou ele mata? Aqueles que estão ouvindo as falsas palavras estão morrendo, irmãos. Espiritualmente, estão sendo mortos espiritualmente. É tremendo, né? Mas é a verdade. Apocalipse 6, 15 e 16. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam os montes aos rochedos, caí sobre nós, ou cai sobre nós, e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. A caverna fica onde? Na montanha, não é? Não é na montanha? Geralmente a caverna fica na montanha, né? E nós aprendemos que a montanha e monte são o quê? Igreja, certo? Igreja. Então, a caverna, ela tem luz ou ela é escura? Escura. Então, aonde estas pessoas estavam se escondendo? Nas cavernas, nas falsas igrejas, aonde não tinha luz, aonde não tinha a palavra da verdade, aonde havia trevas. Eles estavam envolvidos pelas trevas, eles estavam procurando se esconder, mas o que aconteceu? O Senhor veio, e eles, querendo se esconder, e dizendo: caiam sobre nós as pedras, as rochas. O que é isto? Na vinda de Jesus, na segunda vinda, todos aqueles que rejeitaram a palavra da verdade, que ao invés de estar no topo da montanha, né, aonde é a igreja da verdade, estavam em cavernas, se escondendo em trevas, todos estes serão julgados pela palavra que eles ouviram e pelo testemunho do Cordeiro, que é Jesus. Todos. E de Deus ninguém se esconde. De Deus alguém se esconde? De Deus ninguém se esconde. Então, nós aprendemos o quê? Que a pedra na Bíblia é palavra de julgamento para os que estão
errados, mas alicerce para os que estão firmes na presença de Deus e ouvindo a verdade. Aprendemos que pedra também é o pastor que tem autoridade para julgar. Mas não julgar e falar, esse vai para o inferno, esse não. Julgar pela pregação da palavra. O pastor ensina, os que recebem a palavra da verdade são salvos. Os que não recebem serão julgados pela própria palavra que ouviram. Entendido até aqui? Vamos aprender um pouquinho sobre ídolos espirituais. Todo mundo conhece ídolo físico, sim ou não? O que é um ídolo físico? É aquele que é feito de gesso, de barro, de pau, de ouro, de prata. Esses são os ídolos físicos. Hoje nós vamos aprender sobre ídolos espirituais, mas vamos ver um pouquinho sobre esses ídolos físicos para vocês entenderem que também isto é muito odiável e abominável por Deus. Salmo 115. Salmo 115. A partir do verso 2. Diz assim: porque dirão os gentios, aqueles que não servem a Deus, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens, ou seja, feito pelos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes, iguais, os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, o ídolo físico, vocês já sabem, é aquela imagem de escultura, certo? Que muitos deixam de adorar o Deus vivo para se prostrar diante de uma imagem de escultura. Então este é o ídolo físico. Nós vamos aprender agora sobre ídolo espiritual. Quem são os ídolos espirituais? Já vou falar a verdade para vocês, são os falsos pastores. Eu vou provar tudo dentro da Bíblia, tá? São os falsos pregadores. Vamos lá? Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Quantas cabeças? E 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. Sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Nós já aprendemos aqui no estudo da besta, né? E do 666, o número da besta. O que é a besta? Uma organização religiosa liderada por homens, certo? Essa besta não é um monstro que vai sair com 7 cabeças, não, com 10 chifres, com pé de leão, pé de urso, né? Deixa eu ver aqui, pé de urso, semelhante ao leopardo, com pés de urso, e boca como de leão, né? Nós aprendemos que animal na Bíblia, o que é animal na Bíblia? Aquele que não tem
entendimento da palavra. Estes são considerados como animais na Bíblia. Então esta besta de 7 cabeças são 7 líderes religiosos. 7 líderes nas igrejas. 10 chifres. O chifre está onde? Na cabeça. Então são 10 copastores, anciãos da igreja, que recebem autoridade destes 7 líderes. O que é besta? Besta é aquele pastor que não tem o verdadeiro entendimento da palavra. Você quer ver o estudo completo do 666 e da besta? Vai lá no YouTube, Catedral dos Milagres Apostólicos no YouTube, está lá, 666, a marca da besta, tá bom? Catedral dos Milagres Apostólicos no YouTube, está lá o estudo, está tudo lá explicado e ensinado, tudo dentro da Bíblia. Então, esses pastores, eles dão o falso ensinamento, aqueles que são os chifres, que têm autoridade, dão os falsos ensinamentos, e eles dão poder para outros. Vamos ver Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11. Eles dão poder, eles dão autoridade para outros. Diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Outro dia nós vamos falar desta besta da terra. Então, surgiu ali, e essa besta falava, ou seja, ela ensinava. Falar aqui é ensinar, certo? Agora no mesmo capítulo, versículo 15. Versículo 15. Mesmo capítulo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Espera aí, uma imagem agora que recebe espírito, uma imagem agora que recebe o quê? Autoridade para falar. Imagem de gesso fala? Imagem de pedra fala? De barro fala? Imagem de pau fala? Não. Quem é esta imagem que está recebendo a autoridade da besta para falar, para profetizar? Quem é? São aqueles que estão recebendo o falso ensinamento que é dado nas igrejas. Os pastores que recebem o falso ensinamento, que não dão o ensinamento da verdade, o que eles estão sendo? Imagem da besta. Eles estão reproduzindo a falsa palavra, a falsa pregação. Então eles são a imagem da besta que está reproduzindo os falsos ensinamentos. Compreendido? Compreendido até agora? Ou está difícil? Muito claro, né, irmãos? Muito claro, né? Aleluia. Diz mais a palavra de Deus. Amém? Vamos voltar aqui um pouco. Não fomos ainda, né? Em Abacuque 2,18 ainda não, né? Não? Então vamos lá para vocês entenderem ainda melhor, tá? Abacuque 2,18 NVI. Diz assim: Abacuque 2,18. Está aqui, ó. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou ídolo de metal que ensina mentiras? Espera aí. O ídolo de metal pode ensinar? Pode. Mas quando a besta dá vida, né? Vamos lá?
Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo os ídolos incapazes de falar. Então os ídolos, a palavra está dizendo, feito pelo homem, eles são capazes de ensinar, eles não falam. Mas a imagem da besta, os falsos pastores, falam. Mas eles falam a verdade? Eles falam a verdade? Não. Eles ensinam a verdade? Isaías também, NVI, 41, Isaías 41, versículo 21 ao 24. Diz assim: exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem os seus argumentos, diz o rei de Jacó. Tragam os seus deuses para que declarem as coisas que irão acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado. Ou nos declarem as coisas vindouras. O Senhor está dizendo: ei, traga os teus ídolos para que eles exponham. De que ídolo que o Senhor está falando aqui para falar? Uma imagem de escultura não fala, irmãos. Uma imagem de escultura não ensina. Uma imagem de escultura não tem como expor nada, porque ela não fala, ela não vê, ela não ouve, ela não anda. Está falando o quê? Dos falsos pregadores, aqueles que recebem a autoridade da imagem da besta, o falso ensinamento. O falso ensinamento. Sabe o que vai acontecer? Deus vai destruir essa imagem. Deus vai aniquilar esta imagem. Nós vamos ver a pedra que foi cortada sem auxílio de mão e deu contra a estátua. Você vai ver agora. Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 35. Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 35. Diz assim: tu, ó reis, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível, espantosa, né? A cabeça daquela estátua era de ouro puro, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou, destruiu. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, todo falso ensinamento, ok? Os quais se fizeram como poeiras, aleluia, poeiras na terra. Talvez aí está como praga de eiras de estio. É isso que está aqui? É? Isto. Então, na NVI, coloque a NVI, por favor, pastor. Versículo 35, a NVI. Tá? Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram palhas de eiras durante o verão, mesmo que pó, tá? Mesmo que pó, que é levada pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua, tornou-se uma grande o quê? Uma grande o quê? E encheu a pedra. Jesus, a verdadeira palavra, destrói toda falsa pregação, toda falsa pregação da besta, do falso profeta, e torna-se o quê?
uma grande montanha, a igreja do Senhor na face da terra, a igreja do Senhor, a igreja da verdade, a igreja verdadeira. Quem está entendendo, levante a mão. O que vai acontecer? Esses falsos pastores, esses falsos pregadores, junto com a besta, todos eles serão aniquilados, destruídos pela pedra, pela palavra, por Jesus. Mas a igreja de Cristo vai prevalecer eternamente. Se tornou uma grande montanha, lugar seguro. O que Deus falou para Ló? Foge para onde? Para a montanha. Noé construiu a arca onde? Em cima da montanha. E a arca pousou depois aonde? No topo da montanha. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Topo da montanha é onde Deus está, onde a igreja está. Deus falou para Moisés o quê? Fica aí embaixo, Moisés. Sobe comigo aqui, ó. Na minha presença. Amém? Montanha, a igreja que está na presença de Deus, a igreja da verdade, a igreja que prega a palavra da verdade. Então os ídolos espirituais são quem? Os falsos pastores. Espera aí, eu não adoro nenhum ídolo, eu não estou adorando nenhum ídolo. Quando você ouve a palavra, você está fazendo o quê? Comendo a palavra, não é isso? Não é comendo a palavra? Vamos ver então? Vamos ver se quem está ouvindo a falsa pregação está adorando ou não esses ídolos. Prova, apóstolo, prova. Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem 2 sacrifícios da idolatria e fornicassem. O Senhor está falando aqui para a igreja de Pérgamo: eu tenho contra vocês, que vocês seguem os falsos ensinamentos, a doutrina de Balaão, que ao invés de ensinar o meu povo a caminhar firme na minha presença, ensina o povo a tropeçar, a não ter firmeza, e os quais ele diz, olha aqui, ó, os quais para que comessem 2 sacrifícios da idolatria. Deixa eu fazer uma pergunta: o crente vai para a encruzilhada comer sacrifício de idolatria? Vai. O crente vai para os lugares de romarias e aonde tem idolatria para comer o que é sacrificado ao ídolo lá? Não. Eles estão comendo o quê? A palavra que é ensinada da forma errada. A palavra que é ensinada. Então, aqueles que se alimentam da falsa pregação, eles estão comendo o quê? O sacrifício da idolatria, o falso ensinamento da palavra. Por isso eles estão se alimentando de uma forma errada. Todos aqueles que ouvem a falsa palavra estão comendo do sacrifício da idolatria. A palavra que é pregada não é sacrificada a Deus, mas a besta, ao falso profeta. Não é a palavra da verdade. O que eu tenho que fazer? Fugir disto, me afastar, porque eu não sou mais inocente. Aqui não tem mais ninguém inocente hoje. Aqui não tem mais ninguém inocente. É por isso que eu parei de pregar praticamente
parei de ouvir, praticamente todas as pregações que eu ouvia, de outros pregadores. Quando eu vejo que não está falando a verdade, para mim não serve. Por quê? Eu não quero comer de uma palavra sacrificada à idolatria. Então, ídolos espirituais são aqueles que pregam o falso evangelho, e os idólatras são aqueles que estão ouvindo o falso evangelho. Deu para entender? Às vezes dói, não dói? É uma palavra que dói, não dói? Se torna até de repreensão para você vigiar. Mas vale a pena aprender. Quem quer aprender a verdade cada dia mais? Então que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que a palavra que nós temos escutado, que não seja para julgamento, mas para a vida eterna. Você que escolhe comer a falsa palavra do ídolo, ou a palavra da verdade, que é ensinada pela revelação, pelos pastores da verdade. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.